Claro que a gente começou lá super mega empresa e se tornou hoje uma empresa de 35 anos, com em torno aí de 600 colaboradores. A previsão é faturar esse ano 120 milhões. Itamir Viola, presidente do conselho do grupo ViaSoft e CEO do fundo Tech Investor. Com mais de 30 anos de trajetória, fundou um ecossistema com mais de 15 empresas de tecnologia, é idealizador do Rocket Startup, do ViaSoft Connect e um dos maiores nomes em inovação e empreendedorismo do Brasil. Na história da ViaSoft até hoje, a gente nunca teve um ano que a gente não cresceu. Primeiramente, cara, muito obrigado por nos receber aqui. De verdade mesmo, é uma honra. Você é uma referência, não só como empresário regional, mas um empresário no nível estadual, Brasil. Então, para nós é um orgulho a gente estar podendo estar nesse momento com você. Então, muito obrigado. E eu queria entender um pouco mais do teu começo, da tua história, assim. Eu sei que tem bastante história em relação à tua infância, adolescência, e aí entra nessa fase empresarial. Se você puder compartilhar um pouquinho pra gente. Vamos lá, eu nasci numa família... Meu pai era agricultor, mas o meu pai era muito inovador, eu diria assim. E eu adorava assim, a forma dele entender o mercado, porque ele fazia bons negócios e eu acompanhava aquilo com curiosidade, sabe? Meu pai era assim, foi um bom exemplo inicial. E o que eu vi dele, assim... teve uma história muito interessante que assim, para mim foi um divisor de águas. Meu pai, no sítio que a gente morava, uma época ele comprou um rádio, né? Foi na época que o pessoal não tinha comunicação ainda. Ele foi um dos primeiros a ter rádio. Uhum. Né? E ele escutava um programa toda madrugada chamado Repórter S. Vocês já ouviram falar disso? Não. Isso da companhia de... Isso, era o patrocinador, era o grande patrocinador. E esse cara era um cara de uma rádio chamada Rádio Guaíba e distribuía no Brasil inteiro. O que acontece? E o meu pai sempre acordava muito de madrugada para escutar o tal do Repórter S. É famoso esse repórter aí, ficou famoso no Brasil. E ele era fã desse cara. E ele descobriu uma época, meu pai plantava arroz, e ele descobriu uma época que, pelo Repórter S, de que deu uma super quebra de safra no Rio Grande do Sul. E o que meu pai fez? Ele comprou tudo que ele pôde de arroz da vizinhança, dos vizinhos que também produziam arroz, e estocou. E o valor mais que triplicou. Aí ele vendeu tudo que ele pôde e comprou todas as coisas que ele tinha vendido para fazer aquela negociação. Então, o meu pai tem umas coisas assim que eu achava pulo do gato, que talvez até hoje tem valor. E aí eu comecei a pensar, mas peraí, o mundo é da informação, né? Quem domina a informação, conhecimento, domina o jogo. Uhum. E aí eu comecei a ser eu sempre fui muito interessado, sempre estudei muito. Eu acabei buscando um colégio que era franciscano, virei seminarista franciscano, porque o mote dos franciscanos é que esse colégio em São Paulo, chamado Inhambu, de São Paulo, que era um seminário franciscano, era um dos melhores do Brasil, de nível de ensino. E era mesmo, porque eles tinham lá, desde o observatório astronômico, laboratório de ciências, uma coisa absurda, assim, coisa que assim, pouca gente tinha acesso a uma educação tão qualificada. Uhum. E eu consegui entrar lá e fiquei 4 anos lá e também me beneficiei pra caramba e sempre fui um cara muito estudioso, então isso me ajudou pra caramba. Essa cultura do conhecimento, pra mim eu achava a coisa máxima, né? Isso me ajudou demais, porque quando eu voltei para Pato Branco, que aí teve o primeiro vestibular da área de tecnologia, eu me inscrevi imediatamente, mas deu, acho que 40-1, assim, uma disputa enorme de pessoas. E eu passei super bem, assim, porque eu era muito qualificado, né? Eu estudava pra caramba e tive uma educação, assim, de altíssimo nível. E aí começou aí, né? Aí já montei a minha primeira empresa. Que já era de software. Mas já era para ERP? Já era para software. O primeiro software que nós criamos foi um software de orçamento de obras, né, para construtoras. COBOL?
Era Clipper. Clipper. Ah, nossa, Clipper. Clipper, mas eu fui programador COBOL. Uhum. Mas um tempinho antes, eu comecei como programador COBOL, trabalhando como funcionário de uma empresa. E aí eu me dei muito bem, né? Porque eu já trazia, né, de família esse lado empreendedor pra caramba. E eu tinha muito gosto pelo conhecimento. Uhum. E isso me potencializou. Aí eu já comecei a desenvolver outros sistemas, mas já convenci muita gente boa a trabalhar comigo, e assim, a coisa... Mas não era ViaSoft o nome, era um outro... Era Magos Informática. Magos Informática. E era composta, os sócios, era eu e o meu professor. Eu tinha convencido o meu professor a virar meu sócio. Você com uma pegada bem comercial? Isso. E foi exatamente isso, né? Aí ele era o cérebro do desenvolvimento e eu era o resto, né? Vendas, administração e também já ajudava. Experiência com o cliente, relacionamento. Exatamente. Eu era esse cara que... Entregava. Ia pra luta, né? E a empresa ela começou muito pequenininho, somente com nós dois, e ela foi crescendo, e todo ano a gente teve um degrau de crescimento. Uhum. Na história da ViaSoft até hoje, a gente nunca teve um ano que a gente não cresceu. Uhum. Sabe? Então, assim, uns mais, outros menos, obviamente, né? Mas a gente sempre cresceu. E aí se tornou o que é hoje. Que é hoje. Quantos colaboradores você tem hoje? Hoje está em torno de 600 colaboradores. 600. Nossa, a gente chegou aqui para achar uma vaga aqui na frente. É difícil, né? Tem 3 estacionamentos, né? Mas assim, é porque hoje a ViaSoft é uma referência, né? Aí a gente foi ao longo da história da ViaSoft fazer... Lembra que nós falamos no início que de tempo em tempo você tem que inovar dentro da tua própria companhia? Uhum. A ViaSoft, ela assim, no começo a gente fazia software genérico, estilo SAP, TOTOS, assim, que meio que um software serve para tudo. Sim. E a gente começou a perceber que o nosso cliente, João, ele queria algo muito mais vestido para ele, muito mais personalizado. E a gente começou a criar versões do nosso próprio software focadas em alguns segmentos. Uhum. E isso deu um novo boom para a ViaSoft, porque quando eu chego a fazer uma disputa de uma conta num determinado e eu encontro lá softwares genéricos, né, que são meio que para tudo, né, que é o caso do TOTS, é o caso da SAP, a gente tem um diferencial enorme, porque eu tenho preço mais qualificado, mas eu já tenho tudo aquilo que ele quer pronto, funcionando. Então, assim... Não precisa ser desenvolvido não tailor-made. Isso, não é tailor-made, você não precisa desenvolver aquilo que é o teu core. E aí os clientes começaram a adorar isso, cara. E aí eu comecei a entender que o jogo era esse, eu ser especializado em determinados setores. Entendi. Aí, no caso, a velocidade de implantação mais rápida, super mais rápida, mais barata, mais assertiva também, porque como já está funcionando, aquilo já está dando super certo, você não é um teste, né? Sim. A gente já tem o know-how da área. Exato. E já implementa. E aí nós fizemos isso e depois nós demos mais um passo, que foi especializar os times. Então, o meu desenvolvedor que desenvolve para a área de agronegócio, por exemplo, ele só desenvolve para a área de agronegócio. Entendi. O atendente que atende uma cooperativa, ele não atende uma rede de lojas de material de construção. Sim. Eles são especializados. E aí o cara manja do business. Isso também foi outro degrau do caramba, assim, a gente passou a se diferenciar do mercado, porque a gente entrega muito mais valor pelo mesmo preço ou até por um preço menor, porque eu acabo sendo mais econômico, né? Porque eu dinamizo. E depois um outro super degrau que a gente implementou aqui foi o seguinte: pensa assim, se eu tenho um produto que é especializado para o teu negócio, eu pensei, eu não posso ficar parado, eu tenho que fazer entregas. Se você contrata um SAP, por exemplo, e não falando mal da SAP, longe de mim, essa questão é só um comparativo, todas as evoluções você que vai ter que patrocinar. Uhum. E o fato de eu ter um software especializado, eu aprendi que se eu entregar de tempo em tempo uma suíte, um versionamento com novas melhorias que eu desenvolvo para você, você vai ficar muito feliz comigo. Porque é a mesma coisa, você
essa camiseta aqui, eu chego amanhã e digo, ó, João, tá aqui uma nova que tem tecnologias melhores, assim, tá? Você nem me pediu, mas eu tô te entregando. Sim. Então, você vai ficar maravilhado feliz com isso. E começou a acontecer isso. O que você fala que são tipo upgrades. Versionamentos, upgrades. Entendi. Né? Então, de tempo em tempo, eu faço upgrades, pelo menos 2, 3 ou até 4 no ano, e levo para o meu cliente com várias melhorias, sem ele me pedir. Perfeito. Ele pode não usar aquela melhoria? Pode não usar, tudo bem. Ele pode pensar, não, essa melhoria específica para mim não faz sentido. Mas eu já estou ali, já está disponível. E isso pelo valor mensal, do valor da mensalidade, sem ele pagar para mim isso. Nossa, meu cliente me ama, sabe? Se ele compara, então assim... No longo prazo, não tem susto. É imbatível, é imbatível. Porque às vezes acontece uma movimentação no mercado, uma modificação do modelo de negócio até, e aí ele precisa fazer uma nova contratação e acaba... Olha, por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico, né? O Brasil tem mudanças tributárias, aqui é uma festa, né? O meu cliente não paga as evoluções das questões tributárias, legais, fiscais. Sim. Eu garanto isso no meu contrato e atualizo constantemente o meu cliente para ele poder dar conta de uma nova obrigação fiscal tributária, ou de um novo modelo, por exemplo, agora está aí a reforma tributária, né, que começa a ter impacto a partir do ano que vem. Meu software vai estar preparado prontamente para o cliente. Ele não precisa se preocupar com isso, ele não precisa pagar por isso. E ele tem a garantia que a ViaSoft entrega da conta de 100% do que ele está inserido nas questões tributárias estaduais e federais. Eu tenho isso em contrato. Então, o meu cliente, ele me contrata, ele esquece, alguém vai cuidar disso e vai cuidar bem. Tá. A gente estava falando sobre essa construção. Então, você falou que foram 3 pontos de inflexão que realmente fizeram que o negócio crescer. Perfeito. Mas você, como empresário, ali estava lidando ao longo da jornada. Você estava desenvolvendo como desenvolvedor ou você já iniciou como um papel de gestor? Ou você realmente estava no chão de fábrica aqui é uma fábrica de software, né? Sim. Como que foi essa trilha como Itamir Viola dentro da ViaSoft? Eu era desenvolvedor só lá no início. Só fui desenvolvedor, eu tenho formação na área, né? Porque eu fiz faculdade disso, tenho formação e tal. Mas eu fui desenvolvedor no início, depois não deu mais tempo. Eu adorava desenvolver, mas eu percebi que não cabia para mim essa função. Por quê? Porque uma empresa, ela precisa de um motor tecnológico, mas ela precisa de um motor comercial, de um motor administrativo, tá? Você precisa de várias coisas para dar certo, né? E como os meus sócios, que depois acabou na jornada entrando outros sócios, inclusive, eles sempre foram da área tecnológica, eu tive que virar o comercial, o administrador, o estrategista. Tanto é que depois, João, eu acabei fazendo outra faculdade de administração, fazendo MBA, pós e tal, olhando, peraí, eu tenho que ser outro cara, né? Outro papel. E eu abandonei o papel da área técnica, mas eu ainda conheço até hoje todos os conceitos tecnológicos. Mas você era o cara que abriu o mato e aí vinha um time... Isso. Aí eu virei um gestor de pessoas e times. Daí deixei, obviamente, de ser um dev. Né? A companhia não suportava isso. E era mais fácil eu ser um gestor, né, do que ser um dev. Perfeito. A empresa precisava mais de mim como gestor do que como dev. E deu muito certo isso. Também me adaptei a essa questão também. Você tem muita energia, né? Tipo, todas as vezes que a gente conversou, você sempre foi um cara que demonstrou ter muita energia, né? Criar um movimento por trás de você. E talvez você, como desenvolvedor, você estaria ali patinando parado, né? Exatamente. Você pode contratar e treinar bons desenvolvedores, mas eu acho que formar um gestor ia ser bem mais difícil. Eu falei, bom, já que isso é mais difícil, vou ficar com essa bomba aqui, né? Bomba não, brincadeira. Mas eu vou ficar com esse desafio maior, né? E deu super certo. Você gosta, né? Eu gosto. Empreendedor nato. Até hoje, né? Gosto. Investidor de várias startups, né? Nós acabamos depois criando um ecossistema, né? Nós temos uma história já de M&A, né? De 12 aquisições, sejam elas investimentos ou fusões totais ou 50-50 ou minoritário, a gente não tem muita escolha. O que importa é que isso complemente o portfólio e que pelo menos permita ver cross-sell, né? Quer dizer,
O cliente da empresa que a gente está investindo pode ser um cliente ViaSoft, ou o cliente ViaSoft pode ser um cliente da empresa que a gente está investindo. Perfeito. E aí compartilha metodologias, obviamente, métodos, técnicas, enfim, e que dá muito certo. E existe comunicação entre os times? Por exemplo, a empresa que foi feita a aquisição, ela tem contato com o restante do grupo, por isso falou ecossistema, né? Isso. Embora, veja, todos os times são especializados, a gente promove bastante essa troca. Porque pensa assim, se nós estamos hoje em 12 empresas diferentes, não faz sentido quando vem, por exemplo, uma reforma tributária, os 12 times estudar a reforma tributária. Entendi. Perfeito. Seria burrice, né? Total. Então a gente geralmente escolhe um time que vira o líder daquele problema, estuda aquilo, desenvolve aquilo e replica, né, para os demais times. Claro que dependendo das tecnologias até que estão sendo usadas, ele talvez tenha até ser redesenvolvido uma determinada solução. Mas já desenvolve dentro de um conceito estudado, entende? Já de um desenho pronto, né? De uma arquitetura pronta. Então, geralmente alguém lidera e os outros seguem. Mas aí, quando vem uma outra, o outro time lidera, os outros seguem. Então, a gente tem uma economia de escala bem interessante. Legal. Em 2019, você estava me contando que teve o Rocket, né? Foi um programa totalmente fora da curva, assim, que realmente trouxe o nome da ViaSoft nível estado Brasil, né? Sim. Você foi o idealizador desse programa, Sim. né? O Rocket, ele foi um reality show que a gente, de startups, que a gente queria, na verdade, disseminar a cultura de inovação no formato startups, né? E aí a gente procurou o Grupo Globo aqui no estado do Paraná, a RPC, e propôs para eles, porque eles têm uma força de mídia, né? A gente sabia que se a gente fizesse aqui indoor, isso talvez não tivesse tanta importância. Mas a partir do momento que eles embarcaram nessa ideia, né? A gente tinha um desenho pronto disso, eles adaptaram, né? Eles são muito bons nisso também. E a gente fez em conjunto o primeiro Rocket Startup. Sejam bem-vindos à etapa final do Rocket 2024, galera! Esse aqui é o Itamir Viola, empreendedor, mentor de vários empreendedores. Agora, como que eu sei se minha ideia é boa? Bom, aí você precisa olhar para o mercado, né? Concorrência que está envolvida, né? Com quem que você vai disputar o mercado? Então, o mercado é o grande validador da tua ideia. Para quem está sem dinheiro para investir, hoje há vários fundos de investimento que financiam empresas que estão começando. Mas onde encontrar esses investidores? Então, hoje eu diria assim, a gente tem grupos aqui em Curitiba, que são só de fundos de investimento, de early stage, inclusive, também. Enfim, tem vários lugares que você pode buscar essa informação e propor que alguém invista no teu negócio. E agora está virando um projeto de nível nacional. Já foi executado ano passado pela Globo Amazônia, né, nos estados do Norte, e tem uma proposição de virar um projeto nacional da Globo Brasil. Mas aí foi nesse projeto nível Amazônia, foi feito pela RPC de lá, digamos assim. Isso, pela Globo Amazônia, isso. Eu aacho que é Menina dos... alguma coisa assim, né? Rede Amazônia. Rede Amazônia? É. Ah, tá, entendi. São 6 estados lá da região norte, né, que estão numa rede, e foi executado lá com muito sucesso. Então ele está virando, já está disseminando. Mas o Rocket, João, ele foi criado para disseminar, se você me perguntar qual o porquê, para disseminar o conceito de inovação via startups. Entendi. A gente queria ajudar o ecossistema a ser mais inovador. Então, assim, a ser mais valoroso com mais inovações via startups. E foi muito assertivo. Foi muito assertivo. Hoje, eu digo para você, que no estado do Paraná já foram executadas 6 edições, mas ele é a nível nacional, porque participa do Brasil todo. E eu garanto para você que se a gente fizer uma pesquisa sobre o que é startups no estado do Paraná e fizer uma pesquisa em qualquer outro estado brasileiro do que é startups, o estado do Paraná ele fica na frente. Então a cultura de inovação ela
ela foi muito bem disseminada por esse projeto na TV aberta. Um super projeto. Cara, isso é surreal, né? Surreal, né? Porque se a gente está desenvolvendo empresas, empreendedores, né? Porque você faz também intraempreendedorismo, né? Sim, Dentro da tua própria empresa surgem novos negócios, né? E aí você vai por uma mídia igual o tamanho da Globo, no estado todo, e promove startups, assim, É muito legal. é muito, muito bom. E eu tenho um exemplo muito interessante. Eu gosto de pescar, né? Como todo aventureiro. E um dia nós estávamos pescando aqui num lago, mas num lugar bastante ermo, assim, sabe aquele lugarzinho bem fim de mundo que a gente chama? Mas uma volta de rio, assim, Dá uma volta de rio e tem uma pousadinha lá, daquelas pousadinhas bem caipira, assim. A gente estava nessa pousadinha caipira, vamos se chamar assim, né? E aí tinha um menino lá que ele começou a falar no rock, tipo assim, mas será que ele tá falando da mesma coisa? Menino da pousada lá, que é filho dos donos da pousada. E ele falou assim, não, eu tô tentando escrever meu projeto aqui no Rocket Startup, não sei, eu tenho uma ideia inovadora, não sei o quê. Eu falei, me explique melhor. E ele tava lá com uma ideia inovadora lá bem naquele fim de mundo, vamos chamar assim, e escrevendo o produto dele no Rocket, a ideia dele no Rocket. Caramba, cara. Não, muito legal. Só que, claro, a ideia dele era muito incipiente, ele não prosperou. Mas pare e pense, o cara, é isso que a TV aberta tem esse poder, né? Porque ela tem muita amplitude, a gente não pode falar, né? Ela ainda é muito utilizada por alguns, né, meios da sociedade, alguns segmentos da sociedade. E o menino lá se inscrevendo pro Rocket, falei, puta, que legal, né, cara? O cara aqui nesse local aqui... Quantos anos mais ou menos ele tinha? Uns 18 anos. Mas tu viu? Como é importante tipo, eu acho que aí você se sente totalmente realizado, né? Porque você vê realmente que o cara falou, cara, eu posso sonhar, eu posso criar, sim. eu tenho uma ideia aqui. Exatamente. Aí você pensa assim, pô, pelo menos o cara tá se motivando a virar um empreendedor. Total, 100%. Cultura empreendedora. Talvez um dia ele conte lá na frente que esse projeto ele tentou e não deu certo, mas por ele ter essa grana e vontade de ser empreendedor, ele... Não, isso é muito legal. Então, vamos dizer assim, o Rocket, ele cumpre ainda a missão de disseminar a cultura de inovação através de um modelo bastante conhecido, que é o modelo de startups, né? Que tem características diferentes de empreender do que no formato normal, né? Isso você sabe muito bem. E ele é muito, eu diria assim, por isso que o nosso estado também, eu acho que, não só isso, né? Eu acho que o estado do Paraná tem muitos projetos bons acontecendo e está tornando esse estado mega inovador. Então, assim, é uma soma de coisas, mas você precisa existir cultura, né, de inovação. E como que você colocou essa cultura de inovação dentro da tua empresa? Porque aqui a gente está falando de fora da empresa, né? Aí você leva o nome da empresa para fora, você leva a cultura de empreendedorismo, startup e inovação. Mas como que você começou dentro da tua empresa? Quais são as ações que você... Bom, aqui, João, a gente começou desde coisas básicas, tipo caixinha de sugestão. Sabe que isso também tem o seu valor. Mas a gente foi evoluindo tanto que hoje nós criamos uma plataforma chamada Inovei, está no mercado, que ela gerencia a inovação dentro da ViaSoft. Então, eu posso criar desafios, por exemplo, assim, eu tenho um desafio de IA agora, e eu crio desafios, dou premiação, eu tenho um esquema de gamificação. Tem premiação. Tem premiação, e eu posso criar desafios interessantes que a empresa precisa vencer, e todo mundo trabalha, né, com as suas ideias, mesmo de setores nada a ver, dentro daquele projeto. Entendi. E aí tem votação dos colegas, é uma coisa muito louca. Assim, tem uma dinâmica que eu posso colocar um projeto e existe votação. Isso. Você tem um desafio e você quer que aquele desafio a empresa inteira te ajude a resolver. Entendi. Então, aí existem as ideias, os patrocinadores da ideia, existe a execução. E claro, são premiados geralmente as ideias que são selecionadas para ser executadas e que têm resultado lá na ponta, lá no final. Então é toda a jornada, né? Desde a sugestão até a implementação. Que ela pode ser apoiada por todo mundo, mas acaba no final não tem resultado. Isso, daí ela também tem menos pontos, né? Menos pontuação. Sim. Mas a gente chegou ao ponto, e hoje essa plataforma é vendida a mercado, uma plataforma chamada Inovei, só que ela é vendida pelo Instituto, ela deixou de ser um produto ViaSoft e virou um produto do Synapse, do Instituto Synapse, que é isso que eu te falei aí, que cuida né, de ajudar o mercado a ser mais inovador. Ela virou uma metodologia.
Entendi. Fantástica, e dá, eu te diria assim que é um negócio muito doido, assim, que funciona pra caramba, porque você bota todo mundo pra... Sabe qual que é o site dela? Innovei.com.br. Innovei com 2 N's. Innovei.com.br. Boa. Então, assim, ela é uma plataforma que as empresas se utilizam para gestionar o processo de inovação. Isso saiu também dessa visão de como é que você torna o mundo mais inovador. E claro, não adianta você só falar para fora, você tem que ser dentro, né? Você tem que Começar de dentro. Isso. E aqui daí teve um dos sócios aqui, o Roberto, ele é um especialista, ele foi um dos que conduziu a criação dessa plataforma. Ele montou o projeto aqui para executar durante 3 anos, ele fez controle manual, né? Rodando, agora estabeleceu, agora pode ter uma plataforma de gestão. Já não é mais um MVP, né? Já Isso. tá 100% validado. Ele só não era uma plataforma tecnológica. Claro. Mas aí depois, na verdade, foi só uma coroação. A plataforma tecnológica foi só uma coroação de um modelo vencedor. Tá, entende? E, cara, é um negócio fantástico. Eu digo assim que é maravilhoso. É um negócio... Por quê? Porque você captura todas as boas ideias que tem na tua empresa. Claro, se você me perguntar qual o percentual de ideias que viram execução no final, é sempre pequeno. Claro. Né, a quantidade de ideias aqui, o funil, a boca do funil, para aquelas que são executadas. Mas aquelas que são executadas dão resultado. E é maravilhoso isso. Isso é cultura de inovação. E aí você traz para dentro da empresa o que você prega lá fora, né? Como é que você faz o teu time ter cultura de inovação. Essa Sinapse que você falou é um instituto. Instituto de Ciência e Tecnologia, uma ICT. Tá, e ele foi fundado por vocês? Sim, também. É? Ele está em Curitiba e é ele que faz o Connect Week Summit, a Semana Connect Week, a Corrida da Inovação, o Prêmio Empresa Inovadora, a imersão em Inteligência Artificial e agora a plataforma Innovei. Então, E isso não tem nada a ver com o Rocket. Isso não tem nada a ver com o Rocket. Nada a ver com o Rocket. Rocket é um outro projeto Entendi. que também foi criado, só que esse daí foi um trabalho mais pessoal. E depois que o Grupo Globo assumiu a paternidade, a gente cedeu os direitos. E gratuitamente, porque a gente queria que eles de fato dessem continuidade. E eles fazem isso maravilhosamente bem. Então, hoje, o Rocket, ele não é mais um produto nosso. O Rocket é um produto do Grupo Globo aqui no estado do Paraná. Inclusive com direitos e tudo, mas eles cuidam bem o suficiente para Claro. merecer, né? Então, o Instituto você criou a partir desse modelo de inovação que você já tem dentro da tua cultura de empresa, Isso. mas também por algum tipo de parceria externa, né? Sim, hoje o ICT é uma ICT, porque uma ICT é uma associação sem fins lucrativos com o formato de ICT, que é Instituto de Ciência e Tecnologia. Ele pode receber funding governamental para desenvolver projetos de pesquisa, e ele faz isso. O Sinapse, o Instituto Sinapse, ele já desenvolve para algumas instituições projetos de tecnologia, tudo baseado em IA. O foco do Sinapse é soluções de IA, porque é uma coisa que é muito necessária nesse momento. É até o nome, né? Sinapse. Mas ele precisa, ele está se tornando autossustentável pelos projetos que ele faz. Então, mas é um projeto maravilhoso, mas ele é um instituto, ele não é um business. Entendi. É mais uma parceria e contribuição para a sociedade. Isso é um voluntariado para a sociedade de forma estruturada, né? Ele é feito de uma forma com metodologia, com estrutura, enfim. E ele colabora com muitas coisas. Tem muitos projetos hoje que o governo aplica que saiu do Sinapse. Por exemplo, o Sinapse criou, uns anos atrás, um modelo de formação de programadores, de desenvolvedores. E executou isso numa cidade aqui em Laranjeiras do Sul, junto com a ViaSoft, e junto com a Fundação Araucária, que é a Fundação de Ciência e Pesquisa, a Fundação de Apoio à Pesquisa no estado do Paraná. E deu muito certo o projeto. E depois ele virou um projeto padrão do estado. Hoje é um projeto do estado. No ano passado, o governo disponibilizou 60 milhões para investir nesse projeto. Caramba. Mas atualmente ele é um projeto do estado, entendeu? Isso que é legal, a Sinapse, ele não fica com as coisas que ele produz, a partir do momento que o projeto dá certo, alguém encampa, né? Vamos dizer assim. E hoje o estado faz... Mas tem gente do estado dentro do projeto, digo, operacionalmente tocando. Sim, 100%. É um projeto governamental hoje. Entendi. Eles usaram o modelo e transformaram num projeto governamental.
Perfeito. E aproveitando que a gente estava falando de IA, como que você vê esse mercado? Porque, como você falou no começo, você está olhando para o mundo, está presente em vários eventos, está conversando com vários empresários, várias lideranças da tecnologia. E como que você vê essa movimentação de IA? Você já tem IA hoje implementado dentro da ViaSoft, nos seus produtos? Como está? Já sim, João. E olha só como é que são as coisas. IA, por exemplo, você não pode achar que a IA vai fazer tudo por você, mas ela faz coisas muito interessantes, inteligentes e eficientes. Então, por exemplo, eu diria assim, que eu sempre falo para os nossos clientes também, por exemplo, você pega a IA, se você tem base de conhecimento, você pode treinar a IA para fazer suporte do teu produto. Hoje a ViaSoft, pelo menos 40% dos atendimentos da ViaSoft são feitos 100% por IA. Por quê? Porque nós temos base de conhecimento dos últimos 15 anos. Então eu tenho, né, quando o cliente me ligava aqui, né, entrava no chat, tenho esse problema, daí o meu técnico ia lá, olhava e dava essa solução, e eu sempre armazenei esse problema-solução aqui, né? Qual é o problema e como que eu resolvo isso. E isso serviu para treinar toda a IA. Eu tenho uma base de treinamento muito, muito grande. E daí o atendimento ficou muito fácil botar isso na IA. Então, o chatbot... Era um playbook que vocês tinham, como tratava aquela demanda. Isso. E hoje treinou uma IA que ela responde. Ela faz e faz super bem, 100%. Então, a parte de atendimento, eu diria assim, para quem tem base de treinamento para IA, super fácil de implementar. E eu diria assim, tá perdendo tempo quem não implementou. Vamos lá. Próxima fronteira. A IA hoje, na área de desenvolvimento de tecnologia, ela dá um suporte muito legal. Então hoje, se você é um dev, um desenvolvedor, de qualquer linguagem que seja, você pode usar a IA para te potencializar, para dar muito mais velocidade. A gente consegue multiplicar por 3 a eficiência de um programador sênior usando IA. Por que usar IA? Porque a IA faz aquele código maçante, entende? Porque para você escrever um software, e você conhece bem isso, você tem uma série de... Você tem que escrever ele inteiro, né? E como é que você faz com a IA? Você obviamente cria prompts especializados para isso, ou pega algumas IAs que são boas para isso, nem todas são boas para dev, e você aprende a fazer prompt para IA. Aí ela te entrega um código muito bem escrito, mas nem sempre é um código final, e não é. Na maioria das vezes, principalmente num software de gestão que é mega complexo, você não pode pedir para a IA escrever o software inteiro, que vai dar besteira, né? Não tem como, ainda é muito, muito difícil. Mas para escrever códigos pontuais, ela é maravilhosa. E aí você pega e trata aquele código. Então, em vez de você escrever tudo, ela escreve para você e você refina ela. Perfeito. Isso dá velocidade. O cara se tornou especialista, ele não é mais braçal, se tornou especialista. Isso. Então ele melhora muito a produtividade dele como dev. Mas nós estamos falando de dev sênior, pleno ou sênior. Né? Ah, tá. Entendi. Não estamos falando de júnior, porque o júnior... Sim, ele não vai ter qualificação para ver se... Isso. Então, na parte de dev, a gente já está usando muito também, temos um time aqui cuidando disso, porque o volume de código que a gente escreve é muito grande, sempre, e a gente está fazendo bastante uso interno para dar velocidade no nosso trabalho. E velocidade significa também mais qualidade lá fora. Claro, total. Mas surgiu uma questão agora que eu diria assim, é o suprassumo do negócio, porque os clientes começaram a pedir, tá, mas e eu, cliente, né? São usuários dos softwares de gestão da ViaSoft. Eu tenho o que para mim? Né? Porque não adianta só eu usar a IA para mim. É claro que eu tenho que usar, né? Óbvio. Mas o cliente vai perceber se eu ajudar ele a usar a IA. Então, a gente desenvolveu também uma tecnologia para a criação de IAs personalizadas para os nossos clientes, que vai ser lançada agora nos próximos dias, que ele permite você criar os teus prompts lá na tua empresa. Entendi. Então, por exemplo, assim, claro, já com uma técnica muito mais apurada, com facilidade, já dentro dos escopos que a gente quer. Então, para que IA, o que a gente está permitindo o cliente criar? Pensa assim, ó. Eu tenho software de gestão hoje para a área de recursos humanos, para a área de vendas, estoques, faturamento e tudo mais. E eu preciso tirar dúvidas, por exemplo, da área tributária. Em vez dele ter que vir aqui sempre buscar essa informação, dependendo do negócio que ele está, ele pode criar
uma base de conhecimento do negócio dele. E essa IA vai operar em cima. Então, ele facilmente cria isso com essa ferramenta e passa sem dependência até nisso. Entendi. Então, eu ajudo ele a ser um usuário de IA, criando os seus prompts com facilidade, muita facilidade, e ele se torna... vou ajudar ele a melhorar os processos dele. Agilizar o processo. Além de um super lançamento também que vem aí de um software de gestão completamente baseado em prompt, né? Que a gente também está mudando o jogo agora, lançando um software de gestão que basicamente ele é um prompt, né? O software você pede para ele cadastrar, você fotografa a tua carteira de identidade e diz assim, cadastra o João Rizon aqui para mim. Ele faz um cadastro para você, ponto. Entendi. Eu digo para ele, emita uma nota para o João aqui, baseado nesses produtos aqui. Eu subo os arquivos, subo o prompt e ele faz. Simples assim. Então, uma mudança de entender o mundo do software de gestão. Porque o software de gestão sempre foi muito estático, aquele negócio de opções, sabe? Você vai lá, opção, emitir nota, clica lá, Sim. cadastra isso, cadastra aquilo, sabe? Isso foi sempre o mundo do software de gestão no mundo inteiro. Não é aqui no Brasil, no mundo inteiro. E agora a gente está conseguindo, com a IA no formato que ela está, dar um software de gestão para as pessoas que ela é um prompt. Uhum. Tipo assim, você fala com ela e ela é um software que está por trás ali, vai resolver o teu problema. Vai emitir a nota, vai fazer a baixa, vai fazer a venda, vai fazer a compra, sabe? Vai fazer o fiscal, a contabilidade, a folha de pagamento, enfim, todo esse processo. É bem avançado. Eu não entendi, perfeito. Mas daí esse RP com prompt que você mencionou que é todo basicamente um prompt. Isso. Ele já vai estar disponível agora, né? Agora, nos próximos dias, a gente mas não vai substituir o anterior, é um novo produto? Ele é um novo produto. Porque no mundo dos negócios, assim, a gente aprendeu uma coisa ao longo da nossa jornada. Como é que nós atuamos aqui? Quando eu crio um novo produto, eu não saio correndo, trocando aquele antigo produto. Porque tem gente que ama aquele produto antigo lá, e o cara não quer trocar. E eu também não posso ficar gastando a minha energia para que ele troque um produto que ele adora. Vamos pensar assim, vou dar um exemplo para você. O cara gosta, ele tem um Opala lá, né, um carro antigo, ele adora um Opala. Adianta eu chegar lá e dizer, cara, me dá esse Opala aqui que eu vou te dar um carro zero X. Cara, não é bem assim, né? Concorda? Não, jamais, Então, não larga, não. Não larga. Então, por exemplo, assim, eu deixo no tempo do cliente. Então, eu lanço os produtos novos aqui, né? A gente tem essa metodologia, e com calma, quando o cliente tiver afim, a gente faz substituição. Claro que os produtos anteriores, eles não recebem a mesma atenção de evolução como os produtos novos recebem. Sim, natural. Perfeito. Mas, muitas vezes, aquele produto continua resolvendo o problema do cliente por 5, 7, 10 anos, 15 anos. Claro que eu não gosto de ficar por tanto tempo, porque eu vou ter que manter essas soluções. Mas, no início, logo que lança um novo produto, eu não saio correndo mudando as tecnologias anteriores. O cliente que sabe o tempo certo dele. Perfeito. Não sei se você pode falar qualquer coisa, depois a gente, né? Não sei se você pode falar, mas sobre Big Numbers da ViaSoft. Quais são os números? Vamos lá. A ViaSoft é uma empresa que tem 35 anos, né? Claro que a gente começou lá super mega empresa e se tornou hoje uma empresa de 35 anos, com em torno aí de 600 colaboradores, aí tem mais os franqueados, representantes, aí é uma massa de pessoas em volta disso bastante grande. A nível de faturamento, hoje, a ViaSoft a previsão é faturar esse ano 120 milhões de reais no ano. É uma companhia, eu diria assim, de porte médio para grande, no setor que ela está. É uma companhia especializada em algumas soluções. Nós hoje, como eu falei para você, a gente não vende mais software genérico como no início. Então, a gente se diferencia do mercado. Então, nós atuamos na área de agronegócio, atuamos na área de material de construção, home centers, com uma outra solução, outra solução para a área de combustíveis, uma solução para a área de indústria. Aí dentro dessas RPs, claro, a gente tem toda a parte logística, WMS, TMS, YMS, todas as suítes de soluções, contábil, fiscal, recursos humanos também, essa questão toda. E temos várias ferramentas na área de produtividade.
O VORS, por exemplo, é uma ferramenta que foi criada também na ideia do Inovei, né? Ele foi criado para gestionar times aqui dentro e hoje virou um produto no mercado que atende grandes companhias, né? Gigantes, aí, algumas como Grupo Mufato, com 100% dos colaboradores lá dentro, o Grupo Coque, vários outros grandes grupos. Com colaboradores lá dentro? Não, atende 100% dos colaboradores, porque ela é uma ferramenta que interfacia o colaborador com a empresa. Né? Tá, entendi. Perfeito. Então, a gente foi, ao longo do tempo, criando outras ferramentas também que interessava muito ajudar o nosso cliente a ter. Aí temos a área de fintechs também, né? Cartão benefício, vale alimentação, refeição, a área de fintech com alguns produtos também. Então a ViaSoft ela virou um grupo empresarial com várias facetas. Isso que eu falo de 120 milhões somente no grupo ViaSoft, né? Nas empresas, nas soluções ERP básicas. Aí se a gente traz, por exemplo, cartão benefício, se a gente traz a área de logística, a gente está falando aí de mais de 200 milhões aí de faturamento global, né? Mas cada empresa aqui, ela é gerida também de forma independente. Cada negócio, cada business é independente e se interfacia em todas as pontas que é interessante interfacear. Cross-sell. Eu sei que você é um cara que gosta muito de escala, recorrência e margem, né? Sim. Todos os outros negócios que você investiu, que são além da ViaSoft, além do teu ecossistema, inclusive, você mirou isso também? Essa escala, essa recorrência? Sempre. Nem sempre dá certo. Nós já tivemos, obviamente, negócios que afundaram. Sim. Não posso dizer aqui que tudo que a gente faz é maravilhoso. Mas a maioria dá certo. A gente tem um feeling comercial hoje, que 35 anos de jornada já não dá mais se dar o luxo de errar tanto, né, João? Sim. Mas eu diria assim que a gente busca escala, sim. A gente busca rentabilidade dos nossos negócios, assim, esse negócio de dar lucro, de queimar, fazer cash burn, não é para nós. Eu acho besteira isso. Inclusive, como investidor, eu não gosto desse modelo. Eu acho que cash burn faz quem não tem um negócio 100% validado ou tem uma oportunidade muito maravilhosa. Tipo assim, precisa crescer muito para depois... Né? Mas não é o caso. A maioria dos negócios, eles podem dar lucro durante a jornada e a gente sempre busca isso. Nós, né, a gente quer sustentabilidade dos negócios. Então, como você falou, recorrência. Recorrência é aquele tipo de negócio que você tem faturamento recorrente mensalmente. Né? Seja por meio de contrato, pelo próprio modelo de negócio. Pelo próprio modelo. Então, isso a gente busca, porque são negócios bastante interessantes, né, para o mercado e até para você gerir, né? Garante previsibilidade. Previsibilidade de receita, né? Isso é coisa... Quando você olha a ARR ou MRR... É ótimo. Nossa, outro universo. Outro mundo. E porque eu vejo, assim, os nossos clientes, a maioria não estão nesses modelos, né? São modelos tradicionais, né? E eles têm uma dificuldade muito grande, porque a sazonalidade é danada, né? Sim. Tem épocas que vendem muito, tem épocas que vendem pouco. E a gente tem um negócio que dá para faturar meio que de forma linear e contínua. Perfeito. Então, assim, é muito legal. Muito bom esse tipo de negócio. E aí, essa característica você tem que levar para a vida toda, né? Você tem que ser um empreendedor disposto a mudar no meio do caminho também. Sim. Mesmo depois de ter tido sucesso. Tem alguns empreendedores, tive sucesso. O cara se ingessa naquele sucesso relativo e afunda. E empresa é uma coisa viva a todo momento. Você chegou a passar por algum momento da tua história de que você percebeu que tinha sucesso e criou tanto processo dentro da própria empresa que foi engessando ela? A própria ViaSoft teve vários momentos assim, né? E aí você tem que ter a disrupção interna de mudar isso, né? Sim. A gente passou por vários momentos assim, vários. Forma de vender, por exemplo, a forma comercial que você implanta na tua empresa. Isso é algo que você, em determinado ponto, o mercado muda. Sim. E não aceita mais aquele modelo. E você tem que, peraí, gente, mudar. Vamos pegar um exemplo aqui. As empresas que vendiam de forma tradicional e veio o e-commerce. Teve gente que surfou no e-commerce e hoje é um gigante. Tem gente que não soube e morreu agarrado naquela concepção. Ou só, tipo assim, manteve, foi estagnando, foi aprendendo. Numa troca de sucessão, talvez já morre o negócio. É que você não morre hoje para amanhã, né? Claro. Você vai definhando.
E aí, mas é uma forma de morrer também. É verdade. Você não está crescendo, está morrendo. Tá morrendo. Só no processo de inflação, né? Se não está para cima de X%, já está É morrendo. bem isso. Então, assim, você tem que ser muito agressivo, eu diria assim, humilde, né? Na verdade. Humilde a todo momento. Tipo assim, o teu produto morreu. Cara, nós já tivemos muitas coisas aqui na empresa que, em determinado momento, aquele produto que era maravilhoso, lindo, estava dando resultado, começou a afundar e você tem que entender que ele morreu. Sim. E se possível, você tem que matar o produto com outro mais revolucionário, né? Você tem que ter essa humildade, essa rapidez. Por isso que, assim, não tem sossego para a vida do empreendedor. Sossego, tipo assim, nunca durma no ponto, né? É um personagem que é ele mesmo, ou melhor, não é um personagem, é ele. O empreendedor, o cara tem que estar toda hora ligado, a todo momento. Não é, digamos assim, eu entro às 8, eu sou empreendedor e saio de 8. Não é isso. Não é isso. Não é isso. E eu acho que assim, hoje, na ViaSoft, eu sou presidente do conselho, eu não estou mais como CEO. Mas a minha função é mais importante ainda agora do que antes. Por quê? Porque o que acontece? Na função de empreendedor, de conselheiro, de presidente do conselho, hoje eu olho para frente. Eu olho para o campo, eu estou no mercado, eu preciso entender quem é o mercado de amanhã para trazer hoje para a ViaSoft, se preparar para esse amanhã. Sim. E eu faço muito bem isso. Se eu tivesse na operação, não ia dar tempo de eu fazer isso. Eu não ia ter tempo de olhar para o mercado e perceber algumas mudanças. Hoje, por exemplo, a minha relação com o Fábio, que é o atual CEO do grupo, é muito assim. Ele é um cara muito do dia a dia, do operacional. Olha as vírgulas, olha os detalhes, o funcionamento, o atendimento, padrões, indicadores do dia a dia. E eu olho o global, eu olho de forma holística o todo. E isso é um resultado fantástico, porque a gente percebe coisas que muita gente não percebe. Sim. E aproveita detalhes que muitas empresas concorrentes não percebem. Então, por isso que, assim, eu acho que hoje, sejam assim, eu garanto para você que é o melhor modelo de gerir uma empresa. Eu acho que você precisa ter 2 CEOs. Entendi. Tipo um co-CEO. E hoje eu sou um co-CEO, estou na função do presidente do conselho, mas eu sou um agente propulsor. Isso, porque na verdade nós fazemos 2 papéis. O Fábio, como CEO, é o cara da operação. Ele cuida do dia a dia e cuida absolutamente bem. E eu consigo daí olhar para fora, visitar o cliente, entender o insight do meu cliente, qual é a pressão que o meu cliente está sofrendo e como que eu atendo ele aqui na ViaSoft. Então eu trago isso aqui para dentro da empresa. Eu também consigo perceber o mercado, a economia mundial, eu acompanho isso, economia mundial, economia global, economia brasileira, os movimentos do mercado, os produtos, os costumes, a cultura do consumidor. Né? O que vem aí pela frente? Como é que a empresa precisa se adaptar para essa cultura do consumidor que vem aí, as novas gerações? É porque tudo que a gente está falando de tecnologia tem um tempo de adesão, né? Então, às vezes também tem, por exemplo, agora nesse mercado de IA, tem um somatório de coisas que estão acontecendo, mas muitas coisas não vão acontecer. Não vão ter adesão Muita coisa é só previsão, né? Só previsão, E você ter essa mente, digamos assim, não voltada para o operacional, presa no operacional, mas você fica talvez com uma mente mais livre para poder ver também aquilo, né? Que às vezes tem muita gente falando sobre algumas coisas, mas você percebe que aquilo não vai encaixar. Ou não vai encaixar na tua operação, ou não vai encaixar no teu modelo de negócio. Né? Então... você falou de IA, por exemplo, né? Todo dia, aí eu também a gente fundou o Instituto Sinapse. O Instituto Sinapse é um instituto que faz projetos para o ecossistema de inovação. Né? Tem uma série de projetos que a gente faz lá para o mercado, para o ecossistema, não é como business, não é o business. É o nosso lado do voluntariado. Outro dia nós fizemos um projeto de imersão em IA. Um dia trouxemos os melhores heads da Magalu, do Itaú, o Danilo Gatto, que é um cara que é um super influencer nessa área, e vários outros grandes palestrantes a nível nacional e internacional para a imersão, para cada um dizer a sua visão. Sim. E é interessante como você tem visões bem diferentes, tá? Você tem hoje, por exemplo, assim, quando você fala de IA, que foi um assunto que você trouxe, você tem gente fazendo previsões catastróficas e outras pessoas, né, olhando pelo lado bom. É uma coisa ainda
tem bastante fumaça ainda, né, nesses negócios todos. Então tem muitas previsões que, obviamente, vão dar errado, né? Sim. E tem muitas que vão dar certo. Sim. E você saber em qual você aposta é muito valioso. Né? Então, por exemplo, assim, como é que você descobre isso? Você tem que olhar desde os especialistas, você tem que ir lá olhar o consumidor também, o usuário da ponta, aquela ideia de como que o usuário se comporta, né, perante uma nova tecnologia, e empacotar tudo isso daí e entregar o melhor produto para o mercado. É assim que a tua empresa vai se dar bem. Porque se você ficar só na previsão do especialista ou só no que o cara lá da ponta do consumidor fala, que sem entender muito, você não vai ter a melhor solução para o mercado. É uma somatória disso tudo. E como é que você faz isso se você não tem tempo para isso? Se você não conversa com todas as pessoas que são necessárias, se você não está disponível para isso. Tá preso no operacional, né? Daí não dá. Não tem como. Feira e evento você deve visitar bastante, né? Até porque... Muitos. Todos os que eu posso. E fora do Brasil, inclusive, né? Fora do Brasil, inclusive. A gente tem uma jornada de visitas à Web Summit, ao SXSW, a CES. Esses últimos anos eu até diminui o ritmo, porque veio a pandemia e todo mundo ficou mais... Mas agora estou retomando isso. Mas dentro do Brasil também, e principalmente eventos, porque você tem muitas instituições que fazem eventos valorosos no Brasil hoje. Você tem ecossistemas muito valorosos. E não é só evento assim, vou para um evento mais conhecido do mundo, não é só isso. Você tem muita gente que conhece muita coisa em eventos pequenos. Um evento da universidade, que é uma palestra, um evento de uma organização que traz um grande nome para fazer uma palestra, uma visita a uma empresa. Tem algum assim que você... Nesse mais institucional, junto com a academia, que você lembra, assim, que é mais... Então, olha só, nos últimos dias, há poucas semanas, eu estive visitando a fábrica da Volkswagen, em São José dos Pinhais, e um dos assuntos que eu consegui explorar muito lá foi exatamente como que eles fazem inovação. Uma das fábricas mais reconhecidas no mundo todo, da rede Volkswagen, como sendo uma das fábricas mais inovadoras. E aí, obviamente, que eu não perdi meu tempo, né? E consegui tirar deles exatamente como que eles fazem inovação, como é que eles chegaram a esse nível, né, de reconhecimento mundial, como sendo uma fábrica, uma fábrica de processos super estruturados e padrões, como é que eles conseguiram ser reconhecidos como uma das fábricas mais inovadoras do mundo, dentro do mundo Volkswagen, né? Eu estou comparando isso com outras fábricas, estou falando dentro da rede Volkswagen, que tem dezenas de fábricas aí no mundo todo. E aí eu tiro muita informação, eu aprendo muito. Então eu não tenho preguiça, eu não fico parado. Esse é um grande... Como é que fala? Isso eu acho que é uma característica. É uma característica. Preguiçoso não se dá bem nessa função. Empobrece. Empobrece. Você tem que ter disposição. Dias atrás eu também estava com uma palestra do Eike Batista, do Eichmann, né? Eike Batista, né? Ele chegou a ser o quinto mais rico do planeta, né? Quinto. Mas foi um cara fez um monte de besteira, mas também é um cara muito empreendedor, né? Vamos lá, vamos tirar o mérito, né? E teve um efeito dominó ali em cima dele também. Isso. Então, assim, fui na palestra dele, fui na palestra do Ciro Poçobon. Eu sou um cara que eu ando. Qualquer possibilidade, como eu tenho muitos contatos também, eu não tenho preguiça de visitar um colega empresário. Inclusive, eu visito, agora, isso aqui eu vou abrir a minha caixa aqui, eu visito meus concorrentes. Sim. Eu conheço basicamente todos os grandes empresários do setor de tecnologia de RP do Brasil. Olha isso. E conheço pessoalmente, tenho aqui no meu WhatsApp o contato deles. Agora, isso me impede de trocar informações? Não. Claro, no mercado a gente disputa espaço? Óbvio que sim. Mas isso não me impede de eu levar um telefone, se o cara me recebeu, se o cara me falar que não quer me receber também. Na verdade, a concorrência é maravilhosa, né? Porque se você, digamos assim, fosse o detentor todo do mercado, você vai meio que emburrecendo e ficando meio preguiçoso, né? E a complexidade do mercado, digo assim, desse capitalismo concorrente, ela, querendo ou não, te impulsiona, né? Às vezes entregar um produto melhor, ou um produto melhor fit para o mercado. Você acaba percebendo isso, né? Totalmente, né? Você tem que estar muito ligado, muito ligado. E outra, por que você deve estar no mercado? Por que eu comentei antes que essa estratégia de uma empresa ter duas grandes lideranças, uma que cuida da operação e outra que... Mais institucional, né?
que vai para o mercado, olha, que discute, que sabe, porque assim, e não é uma sobreposição, é uma complementação. Perfeito. Né? Porque o que acontece? Principalmente nós que estamos no mercado, João, de tecnologia. Né? Tecnologia, a gente é bombardeado com mudanças muito rápidas. Muito rápido. E aí, se você não for rápido, se você não for bom nisso, meu amigo, você vai ficar ver navios, né? Então, assim, o setor exige, mas eu acho que essa metodologia hoje funciona para qualquer setor, porque eu não consigo mais ver setores que são imutáveis, né? Aquele setor que não muda. Sim. Difícil, né? Difícil. Só a gestão de cemitério, né? Essa também muda. Também muda. Incrível que pareça. Uma coisa até que eu estava discutindo uns dias atrás com o CEO ele é co-CEO, olha só. O primeiro co-CEO. Ele é o primeiro co-CEO que a gente entrevistou. Eles são um data center. E a gente estava discutindo sobre isso, que uma coisa que sobreviveu tanto tempo é o e-mail, né? É uma coisa que acabou não mudando, porque veio tanta tecnologia ao longo disso, mas o e-mail acabou até permanecendo, assim, sendo uma forma de comunicação mais formal. Isso, tem o seu porquê, né? Pode não servir para tudo, mas tem o seu. Mas cemitério muda. O cemitério também muda, né? Só não muda a morte, mas o cemitério muda o formato, muda a gestão. Até o rosto muda, né? Até o tributo. E você tem algum plano, assim como empresário mesmo, algum sonho que você vislumbra lá na frente? Quem sabe um IPO, quem sabe... por exemplo, eu já entrevistei pessoas que têm interesse de chegar a 1 bilhão, né? Faturamento ou até mesmo de valuation, porque eles estão muito focados em equity e querem liquidar a empresa. Qual que é o teu sonho, assim? Onde que você quer chegar? Bom, vamos lá. Você é um cara novo ainda, né? Sim. Tem energia pra caramba. Você quer parar de trabalhar por outros motivos, né? E na verdade eu estou me posicionando no meu sonho de consumo. O meu sonho de consumo, o que é? É não estar no operacional das empresas, estar somente no estratégico, nos conselhos. Estou quase em todos os modelos assim. Tenho uma operação quero ter uma operação bem desenhada em todos os negócios. Isso está quase lá também. Estrutura, né, funcionando, muito, muito independente. Mas eu quero continuar fazendo esse estratégico. Isso é uma coisa que me atrai muito, sabe? Eu gosto de estar conversando com pessoas diferenciadas, aprendendo, visitando feiras, falando com cientistas, falando com os meus concorrentes. Eu quero estar no mercado falando com os meus clientes, trazendo para os negócios o melhor que eu posso trazer, da visão, né, futuro. Isso é meu sonho. Eu já faço isso muito, mas eu quero fazer mais ainda. Eu diria assim, isso provavelmente não é, isso vai ser durante mais 5 anos. Não, isso vai ser pro resto da minha vida, porque isso eu adoro fazer isso e isso tá bom para mim. Faz parte da tua identidade. Faz parte, é o que eu me entendo, assim. Então, fazer assim. E dos negócios que eu passo a participar também é assim, João. Eu sou o cara que colabora muito em ajudar no direcionamento da empresa. E eu dou os porquês, sabe? Eu tenho muito estudo para ajudar a empresa a se direcionar do jeito A, do B, do C, qual parceria fazer, que mercado atuar, e isso é a minha especialidade. Tem muito valor hoje para esses negócios. Então isso é uma coisa que eu de fato quero fazer e, obviamente, o meu trabalho que eu tenho feito nos últimos meses é para ir organizando esses operacionais para que funcionem bem, para que eu fique 100% nesse trabalho, né, de estratégico, de conselho, mas não um conselho nesse padrão que as pessoas entendem, né, que o conselho se reúne uma vez por mês, tá? Não é nada disso. É o dia todo que eu trabalho nessa questão, me atualizando, lendo. É que esse padrão de uma vez por mês normalmente está linkado à Bolsa de Valores, né? Isso. Que daí o conselheiro ele realmente não pode entrar na empresa, porque senão ele começa a ter muita movimentação, né? Exato. E aí ele interfere muito, ele tem que ter mais um... Eu vi, inclusive, um dos fundadores da TOTUS fez isso, né? Eu esqueci o nome dele, o Ernesto. Acho que o Ernesto Rabicorn? O Ernesto. Então é o Ernesto. Quando eles decidiram fazer a fusão e tudo mais, eu conversei com ele em São Paulo um tempo atrás. Eu gosto dele também. E gente boa, assim, um senhor bem ativo, né? Ele também tem um propósito bem interessante fora da empresa. Mas quando ele se tornou no conselho, ele falou que mataram ele. Porque ele só pode ir uma vez por mês, né? Mas eu não deixo isso acontecer. Mataram ele. Por isso que ele criou um novo programa lá de desenvolvimento humano, corpo, alma, mente e tal, espírito,
por conta disso, porque ele não tinha mais o que fazer. E aí ficou, tipo assim, uma vez por mês agora você só pode entrar na empresa. Mas a minha função é diferente. A minha função é... Graças a Deus, né? Eu gosto de... Não atrapalho os CEOs dos negócios. Eu sou muito tranquilo em relação a isso. E não atravesso também. O que quer dizer? Eu não chego aqui, chamo de um vice-presidente e digo para ele, vamos fazer tal coisa. Entendi. Isso quem faz é o CEO desse vice-presidente. Então, geralmente, quando eu preciso implementar alguma visão externa, eu chamo o CEO, a gente discute isso, aprova isso, se precisar aprova em conselho também, e depois ele implementa. Entendeu? Eu não atravesso o caminho. Por quê? Porque seria sacanagem, né? Eu estaria tirando a autoridade dele. Claro. Então, na verdade, eu trabalho para promover a autoridade dele, mas trabalho para ser o suporte dele. Entendi. Porque esse tipo de coisa eu sei que ele não tem tempo de estar no mercado olhando, entendendo. Ao mesmo tempo, ele te respeita também em nível de conselho. Né? Porque eu sou um auxiliar dele muito valioso, né? Com bastante experiência, tenho bastante experiência e tal. Então, eu ajudo pra caramba. E também, assim, tudo bem se uma determinada visão que eu trago para dentro da empresa, a decisão é não ser implementada. Eu sou tranquilo quanto a isso. Eu não sou aquele, como é que é? Aquele CEO saudosista que sai do cargo e não deixa o cargo. Sim. Não, eu não sou esse cara. Eu sou bem tranquilo, bem humilde, e muitas vezes a própria visão do CEO, não, agora vamos fazer tal coisa, e ok, tudo bem. E para quem não sabe, o Viola é piloto de acrobacia, ele é bem tranquilo. Não, eu faço isso para ficar tranquilo. Entendi. Descarrega lá, né? Você sabe que anteontem nós já recebemos aqui na empresa o Eugênio Mussac. Não sei quem é. Ele é um super escritor famosíssimo aí, tem uma jornada muito valiosa e a gente estava aqui fazendo um trabalho, que a ViaSoft tem a Rock Academy, né? Que é uma academia de negócios. E esse cara é um dos mentores da Rock Academy. E aí eu levei ele voar comigo. A gente foi fazer um voo de acrobacia, mas olha a minha surpresa, eu pensei, nossa, ele tem bem mais idade que eu, pensei, vou tomar cuidado, né? Porque ele vai passar medo aqui. Rapaz, ele começou, cara, não, agora vamos fazer tunnel, fazer hammer, humpty bumpty. Ele falou, vamos embora. E eu... Querendo mais, eu pensei, uau, olha só. Vou puxar um 6G aqui já... Não, e fiz tudo que eu podia fazer. E foi evoluindo o nível e ele sempre... Tranquilo. Aí depois ele me contou que ele foi paraquedista. Pô. Ele já tinha uma história na vida dele como paraquedista. Mas ele era PQD no exército. Não, ele não no exército, como amador, mas ele foi durante muito tempo paraquedista amador. Mas o cara que é paraquedista, né, já está explicado, né? Já tem um rebite a menos. Cara, foi super bacana, assim, curtiu legal, e eu também fiquei muito feliz porque ele super curtiu a brincadeira. Legal, muito bom. Maravilha. Bom, Viola, só agradecer de verdade mesmo, ó. Primeira parceria, amizade. Eu fico muito feliz, não só de você nos receber aqui, mas de contar toda a trajetória. Eu acho que vocês têm muita pujança, eu acho que vocês vão ainda crescer muito, muito no mercado, porque vocês têm, sabe, raça mesmo para crescer, tem energia, tem movimento, e empresa que tem isso aí... Tem que ter, né? Tem que ter, cara. O desafio é grande. Nem todas têm, tá? Nem todas têm. Empresa grande, tô falando de empresa grande, que vai se engessando, porque às vezes sai o criador da ideia, parece que mata o negócio. Ô João, mas sabe que, só para fechar esse assunto que você está comentando, muitas vezes é culpa do criador também, sabe? Porque ele não descobriu que ele poderia, essa energia, ele tem que trazer gente para renovar, até dando o cargo dele, né? Tem gente que não sai do cargo de CEO. E as pessoas me perguntam, como é que foi sair do cargo de CEO? Eu falei, no outro dia eu já não era mais CEO. Para mim, tranquilo, eu sou de boa. Mas tem gente que eu conheço, de alguns amigos empresários, que eles saem não saindo. Quer dizer, eles saem do cargo, mas eles ficam atrapalhando na vida da empresa. E eu diria assim, preparem uma sucessão, porque você precisa assumir novos níveis. E eu acho que essa parte estratégica que eu faço hoje é um novo nível. Então, assim, só para complementar isso que você falou, tem empresa que de fato vai perdendo energia, mas é porque o atual fundador lá é CEO e quer ser CEO até o resto da vida, até o dia que ele for, né? Para outro nível. Não é assim. Tem que fazer sucessão. Então, no caso, o que você está falando ele tem que olhar para as tarefas que ele realmente precisa agora nesse novo nível que ele assume como conselho
e não mais como gestor. Nossa, mas ele tem que ter feito sucessor de qualidade, né? Ele tem que ter treinado um sucessor de qualidade para assumir com qualidade aquela função. Eu acho que mora aí, né, o problema. Ele tem que se dedicar. Eu diria assim, todo CEO, isso é uma dica pessoal, todo CEO precisa preparar sua sucessão. Se não preparar, não merece ir para outro nível. Não merece. Porque aí está sendo incompetente. Sim. Todo CEO precisa responder a qualquer momento quem será o sucessor dele. Tem que estar em preparação. Se ele não sabe responder essa pergunta, eu sempre avalio assim, esse é um CEO incompetente. E você demorou muito tempo para preparar, mesmo sem o Fábio, que é o atual CEO, saber, por exemplo, na tua cabeça, você já foi preparando isso? Eu acho que isso foi uma jornada de uns 5 anos. É uma boa jornada. Uma boa jornada. E já preparando, sabe, no começo sem falar para ele, mas no período mais final, sim, ele já sabia disso. E foi uma preparação bastante intensiva. Já dando espaço, já dando oportunidade de protagonizar, sabe, e assumindo essa liderança que fica natural depois, né? Se é um choque, se você sai e a surpresa entra, isso é um choque. Agora, se você sai e todo o time já está sabendo, isso já está, esse novo atleta já está jogando naquela posição, é mais tranquilo, é menos choque. Maravilha. Beleza, Daniel? Valeu, meu brother. Valeu, sucesso. Tamo junto. O que você deixaria de mensagem para as futuras gerações? 3h20. Acabou o teu dia. Literalmente. Hoje é o último dia de vida. Tá bom. Zerou o game. Chegou alguém aqui na porta que só você vir e falar assim, ó, Tá na hora. Viola, chegou a hora. Então, assim, a gente queria que você escrevesse o que você deixaria de mensagem para quem fica. Isso então é uma metodologia bem própria, tá? Não se assuste. Não, a gente quer você, cara. Tá bom. Segundo. Curtiu a jornada. Foi.